Em tempos de desespero e escuridão, quando as nações vacilavam e os corações se endureciam, uma voz ousou se erguer para desafiar a corrupção e anunciar uma mensagem que ecoaria pelos séculos. Esse homem era Isaías, um profeta cuja vida e missão se desenrolaram em um dos períodos mais turbulentos da história do reino de Judá. Seu chamado não foi comum e sua jornada foi marcada por uma visão que mudaria tudo. Isaías, ainda jovem, se encontrava no templo quando, de repente, o ambiente ao seu redor se transformou. Ele viu algo que nenhum outro homem ousou imaginar: o Senhor sentado em um trono altíssimo, cercado por serafins, criaturas celestiais que proclamavam incessantemente a santidade de Deus. Diante dessa visão de glória e poder, Isaías foi tomado por um sentimento esmagador de sua própria imperfeição. Ai de mim, estou perdido, ele clamou, sentindo o peso dos pecados não só de sua própria alma, mas de toda a nação. Nesse momento de agonia, um serafim voa em sua direção, trazendo em suas mãos uma brasa viva. Ao tocar os lábios de Isaías com a brasa, o profeta é purificado. Esse não foi apenas um ato simbólico, mas o início de sua transformação. Deus então faz uma pergunta que ressoaria pelo tempo: a quem enviarei? Isaías, já renovado, não hesita. Eis-me aqui, envia-me a mim, ele responde, selando assim seu destino como um dos maiores profetas da história. A partir desse momento, Isaías enfrentaria desafios inimagináveis. Sob o reinado de Acás, ele se deparou com um rei que preferia alianças com nações pagãs a confiar no Deus de Israel. Acás, obcecado pela política e pelo poder, fechou os ouvidos às advertências de Isaías. O profeta, incansável, continuou a pregar contra a idolatria e a injustiça social que corrompiam o povo, clamando para que voltassem a Deus. As palavras de Isaías, no entanto, foram ignoradas e o destino trágico de Judá começou a se desenhar. Mesmo em meio à desobediência e ao caos, Isaías não deixou de proclamar esperança. Ele anunciou algo grandioso e eterno, a vinda de um Messias. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, profetizou Isaías, prenunciando a chegada de Manuel, o Salvador, que traria redenção não apenas para Judá, mas para toda a humanidade. Essa mensagem de esperança, em meio a tanto desespero, foi o que manteve o profeta firme em sua missão, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Durante o reinado de Ezequias, o cenário não era menos caótico. O exército assírio cercava Jerusalém e a destruição parecia iminente. Mas Isaías, com a mesma convicção inabalável de sempre, assegurou ao rei que Deus interviria. Em uma noite milagrosa, o exército assírio foi destruído, reafirmando que o poder de Deus estava acima de qualquer força humana. No entanto, a fidelidade de Isaías custaria caro. Sob o governo de Manassés, filho de Ezequias, Judá mergulhou novamente na idolatria. O profeta, já idoso, não recuou diante das perseguições. Ele continuou a avertir o povo sobre as consequências de sua desobediência, proclamando tanto o julgamento quanto a misericórdia de Deus para os arrependidos. Sua coragem o levou ao martírio, mas sua voz não foi silenciada. Hoje, suas palavras ainda ecoam, não como um lamento de um tempo distante, mas como um chamado à justiça, à fé e à esperança. Isaías, o profeta que andou nu e descalço para simbolizar a humilhação que viria sobre as nações, deixou um legado imortal. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma promessa de redenção e uma verdade que deve ser proclamada, custe o que custar. A partir do momento em que Isaías se comprometeu com sua missão divina, ele se torna uma figura central em um dos períodos mais tumultuados da história de Judá. O reinado de Acás, Isaías enfrentou um desafio avassalador. O rei, aterrorizado pela ameaça crescente da Síria, optou por uma aliança com essa nação perigosa ao invés de confiar na proteção de Deus. Essa decisão seria desastrosa para o reino e Isaías, com coragem, se posicionou contra essa estratégia política, alertando sobre as consequências de abandonar a fé no Senhor. Mas Acás, guiado pelo medo e pela pressão política, preferiu seguir o caminho da aliança com potências estrangeiras. Mesmo ignorado, Isaías não recuou. Ele continuou a pregar a verdade, denunciando não só a idolatria que se espalhava entre o povo, mas também a corrupção e a injustiça social que corroíam a nação. O profeta chamava o povo de volta à pureza e à fé, proclamando que as alianças humanas não trariam a salvação que eles buscavam, e que apenas a confiança em Deus poderia garantir a sobrevivência de Judá. Esse período foi de constante frustração para Isaías, pois, enquanto o reino se afundava em seus próprios erros, sua mensagem de arrependimento caía em ouvidos surdos. Com a morte de Acás, o reinado de Ezequias trouxe um novo fôlego, e Isaías desempenhou um papel fundamental durante esse período. Ezequias, diferentemente de seu pai, buscou orientação em Deus, especialmente diante da iminente invasão assíria. Os exércitos de Senaqueribe, rei da Síria, eram imensos e imparáveis, e a destruição de Jerusalém parecia uma questão de tempo. Isaías, contudo, manteve-se firme na sua mensagem de fé. Ele assegurou a Ezequias que Deus não abandonaria o seu povo e que a cidade seria salva pela intervenção divina. E assim foi.
Em uma noite, o exército assírio, que cercava Jerusalém e ameaçava destruí-la, foi dizimado por uma força misteriosa e inexplicável. O milagre trouxe um alívio imediato ao povo, mas, mais do que isso, confirmou a verdade nas palavras de Isaías: o poder de Deus estava muito acima de qualquer poder humano, e a salvação viria apenas pela fé e pela obediência a ele. Esses eventos não apenas consolidaram a importância de Isaías como profeta, mas também mostraram ao povo de Judá que, apesar das crises políticas e militares, a intervenção divina era real e poderosa. No entanto, para Isaías, esses momentos de vitória também eram temperados pela constante necessidade de lembrar ao povo que a fidelidade a Deus deveria ser contínua. A vitória contra os assírios foi apenas um lembrete de que a aliança com Deus exigia devoção e arrependimento, não apenas em tempos de crise, mas em todos os aspectos da vida. O final da vida de Isaías não é menos desafiador do que os momentos que marcaram sua jornada profética. Sob o reinado de Manassés, filho de Ezequias, o cenário em Judá se transforma drasticamente. Manassés rejeita as reformas espirituais de seu pai e conduz o reino de volta à idolatria, à corrupção e à violência desenfreada. Isaías, agora um ancião, continua a levantar sua voz contra o mal, chamando a nação de volta à aliança com Deus. Mesmo diante da crescente hostilidade, ele não se intimida, pregando arrependimento com a mesma paixão de quando era jovem. A essa altura, o profeta sabe que suas advertências caem em ouvidos endurecidos, e a perseguição se intensifica. Manassés, com seu governo tirânico e implacável, não tolera as críticas de Isaías e o vê como uma ameaça ao seu poder. Isaías, contudo, se mantém firme, sem desviar-se de sua missão, denunciando o pecado que dominava a nação e proclamando as terríveis consequências que aguardavam Judá se eles não se arrependessem. A fidelidade de Isaías, porém, o leva ao seu martírio. A tradição sugere que ele foi cerrado ao meio, um destino cruel e sombrio para um homem que dedicou sua vida a falar em nome de Deus. Mas mesmo em sua morte, Isaías permanece como um símbolo de resistência espiritual, de coragem inabalável diante da opressão e de fé absoluta em algo maior do que o poder humano. Embora sua vida tenha terminado em tragédia, seu legado jamais seria esquecido. Suas profecias sobre o Messias, o Emanuel que traria redenção ao mundo, tornaram-se um pilar central da esperança messiânica tanto para o povo judeu quanto para a tradição cristã. Isaías não era apenas um profeta de julgamento, mas também um mensageiro de uma promessa de salvação que viria muito além de seu tempo. Mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida, Isaías personificou a perseverança. Sua história, marcada por lutas contra reis e nações, contra a idolatria e a injustiça, não foi em vão. Suas palavras ressoam até hoje, lembrando que, em meio ao caos e à escuridão, há sempre esperança para aqueles que confiam em algo maior. Isaías tornou-se, assim, um ícone eterno de fé e perseverança, e seu testemunho continua a inspirar gerações, séculos depois de sua morte.